nessa oportunidade rogar a Deus que abençoe grandemente os nossos irmãos, que Deus possa estar confortando o coração de cada um dos nossos irmãos. Quero meditar na palavra de Deus com os irmãos em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. O apóstolo Paulo, irmãos, ele recebeu uma revelação da parte do Senhor. Ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi transformado de perseguidor, ele foi transformado em discípulo. E ele diz que quando recebeu essa revelação, essa graça da parte de Deus, quando ele entendeu a vontade de Deus, ele não consultou nem carne nem sangue. Ou seja, não consultou sua vontade própria, a vontade, o seu eu, a sua intelectualidade, o seu conhecimento, a sua filosofia, e nem tampouco a vontade das outras pessoas. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. Essa expressão, não consultou carne e sangue, é importante para nós entendermos. Traz um ensino para nós também, muito importante. Que ao conhecer a vontade de Deus, ao conhecer o chamado de Deus, ao reconhecer a voz de Deus, ao reconhecer o caminho que Deus tem traçado para nós, não podemos consultar, não temos o direito de consultar nossa carne e sangue, nossa própria vontade. Não precisamos da permissão do nosso intelecto, da nossa mente, não precisamos saber qual é a vontade da nossa carne quanto a isso, porque ela sempre vai ser contrária à vontade de Deus. Mas toda vez que o Senhor falar conosco, que o Senhor tiver uma direção para nós, nós apenas obedecemos e não consultamos mais nada. Irmãos, toda vez que o ser humano deixa de consultar a Deus, deixa de crer na vontade de Deus, deixa de seguir a orientação de Deus e segue a vontade da sua carne, do seu sangue, do seu eu, da sua própria mente, ele acaba se prejudicando. Abraão prejudicou sua família quando ele deixou de crer na promessa de Deus, não deixou de crer totalmente, mas vacilou na promessa de Deus, que diz que Deus lhe daria um filho, e ele, em um momento de angústia, um momento talvez de desesperança, foi lá e ouviu a voz de Sara, não ouviu a voz de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz de Sara e ficou com Agar, teve relações com Agar, e dali nasceu o filho Ismael, e trouxe um prejuízo enorme para aquele povo. Nós podemos ver Josué quando entrou na terra prometida, todos os povos, derrubou Jericó e outras nações, os outros povos ficaram com medo, inclusive um chamado Gibeonitas. E esses gibeonitas, com medo de Israel, os gibeonitas era pouca gente, e eles se disfarçaram de pessoas que estavam vindo de uma terra distante, e mentiram para Josué e disseram, não, nós não habitamos aqui em Canaã, nós habitamos em outras terras muito distantes, e viemos apenas fazer aliança com vocês. E aí já a Bíblia diz que Josué não pediu conselho ao Senhor e fez aliança com eles, e alguns dias depois descobriu que os gibeonitas moravam ali, bem pertinho deles, e não pôde mais expulsá-los da sua terra. Por quê? Porque consultaram carne e sangue, não consultaram ao Senhor. Então, meus irmãos, a vontade de Deus ela é soberana sobre nossa vontade. A vontade de Deus é maior do que a nossa, a vontade de Deus é mais importante do que a nossa, a direção de Deus é mais importante do que a nossa. Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos coloca na direção certa, quando o Senhor está nos dando uma direção, quando o Senhor está falando conosco, a vontade dele deve ser superior. A vontade dele deve ser obedecida. Quando a Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, que a igreja orando e jejuando, o Senhor disse, olha, separa Paulo e Barnabé para a obra que os tenham chamado. A igreja não foi consultar, fazer um conclave, fazer uma consulta, fazer toda uma consulta entre os obreiros para saber será se realmente eles são as pessoas certas. Não, Deus falou, era a vontade de Deus, tem que ser seguida e obedecida. Então, meus irmãos, se nós queremos ter sucesso na nossa vida, se nós queremos vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, e vencer as nossas angústias, e vencer todo problema, toda dificuldade, se nós queremos vencer, então nós precisamos seguir a vontade de Deus e não consultar carne e sangue. Quando Paulo entendeu que a chamado de Deus para ele era para ser apóstolo entre os gentios, para ser pregador do evangelho, ele não saiu perguntando, olha, o que é que você acha da minha vida? O que é que você acha de mim? O que é que você acha da minha pessoa? Não, ele simplesmente obedeceu, foi lá e obedeceu à voz do Senhor. Então, meus irmãos,
entre Deus e a nossa vontade, entre Deus e a nossa carne, o nosso sangue, nós ficamos com a vontade de Deus. Nós não consultamos a carne e o sangue para obedecer a Deus. Ele fala e nós obedecemos. Nossa vitória a vitória do crente depende dele obedecer à voz de Deus e não se deixar levar pela sua vontade própria e não se deixar levar pelas suas... Porque quando Deus fala, se Deus falar, vou dar um exemplo para os irmãos, se Deus falar com você, olha, eu quero que você jejue durante uma semana, e se você for consultar a sua carne, o seu sangue, sua vontade, você vai dizer, não, mas eu tenho outras coisas para fazer, meu corpo não aguenta, sempre haverá um impedimento. Mas Paulo não quis saber nada disso. Deus falou com ele, ele foi lá e cumpriu a vontade de Deus. Então, irmãos, a vontade de Deus acima de tudo, acima da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos desejos. Amém? Deus abençoe grandemente a igreja do Senhor. Continue firme fazendo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe.